Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem, com saúde, protegidos, você, sua família, todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui ó, Filosofia, professor Carlos Merlin falando com vocês. É uma honra, um prazer, uma alegria, uma satisfação, um privilégio poder filosofar com vocês, poder pensar um pouquinho mais profundamente, buscar a sabedoria. Filosofia é isso, a busca, a paixão, o amor pela sabedoria. E a filosofia se faz com leitura, com reflexão, com diálogo, participando de toda a vivência cultural possível, nos teatros, nos cinemas, com as músicas, com a arte. É um processo de desenvolver toda a nossa intelectualidade, buscando sempre pensar profundamente. E é um prazer, então, poder partilhar desses momentos um pouquinho com vocês. E o convite hoje é para fazermos juntos uma reflexão com uma atividade. Essa atividade é muito bacana, ela está na sua página 23, Hora do Estudo. Página 23, Hora do Estudo. Uma atividade que vamos fazer juntos, portanto. Ela aparece aí agora na sua tela, ó. Hora do Estudo, atividade 1, página 23. Vamos lá, vamos pensar profundamente, vamos ver que tipo de atividade nos desafia hoje a buscarmos a sabedoria, o pensamento profundo. Vou junto com vocês, hein, meu querido e minha querida, com muita coragem, com muita força, vamos lá. Olha lá. Já pensou se existisse jornal na pré-história? Que fatos seriam notícia? O escritor brasileiro Milor Fernandes pensou nisso. Escreveu com humor e reverência uma notícia que anunciaria uma das descobertas mais importantes da humanidade. Leia a notícia a seguir para fazer o que se pede. Então tá, eu já disse a vocês que entender a pergunta ou introdução à atividade é meio caminho andado, já nos dá muita luz para aquilo que virá. Então eu tenho que me deter um pouquinho já nesse início, já pensar. Né? Qual é a proposta? A proposta é usar a criatividade para filosofar. E isso é perfeitamente possível, perfeitamente válido, usar a criatividade, a imaginação. Então a ideia aqui é a seguinte, um jornal na pré-história. Muito bem, nós sabemos que na pré-história nós não temos a escrita, seria impossível ter um jornal, não existe isso. Então é um exercício de imaginação. Quais seriam as notícias desse jornal? Então, nesse exercício de imaginação, quem nos propôs foi Milor Fernandes, um grande humorista, escritor de humor, um grande talento da literatura brasileira. Milor Fernandes escreveu ali com humor, com irreverência, uma notícia então que seria uma notícia da pré-história, sobre uma das grandes e importantes descobertas da humanidade. Então vamos ler essa notícia, vamos entrar nesse jogo e vamos ver o que se fala. Tá. A imprensa antes da imprensa. Será que é uma crítica à imprensa, um elogio? Vamos ver. Do Paleolithical Sunday. Já colocou aqui alguma coisa, né, americanizada ali, falando do período paleolítico, né? Descoberto o fogo. Então, já sabemos qual é, né, essa tal conquista importante da humanidade. O fogo. Vamos lá. Então, o ser humano descobriu ali o fogo e saiu uma notícia no jornal. Olha lá. Depois de 3 anos de contínuas experiências, o ilustre sábio Cro-Magnon, Ut, anunciou ontem ao mundo civilizado uma descoberta completamente revolucionária, o fogo. Então tá ali fazendo, né, uma ligação com o homem de Cro-Magnon, né, que é um fóssil da humanidade muito importante, colocou ali um Ut como nome e tal, porque ainda em tese não teríamos a fala, né, a linguagem verbal, e colocou então que a descoberta revolucionária dele é o fogo. Muito bem. A nova descoberta, com a qual se obtém calor artificial, é capaz de derreter certos tipos de pedras, tornando possível amoldá-las. De modo especial, o que compreende-se é de fabuloso alcance para a indústria bélica. Pausa, porque aqui já estamos falando do seguinte, com o que o Milor está brincando? Com a idade dos metais, né? Com a descoberta do fogo, o fogo vai ser utilizado para iluminar, para espantar os animais perigosos, para preparar melhor os alimentos.
Mas depois o fogo é utilizado ali na ocupação do ferreiro, né, na ocupação de fabricar lanças, de trabalhar o metal. Já estamos falando da idade dos metais, portanto, ali. E aí o Milor coloca a brincadeira que seria de fabuloso alcance para a indústria bélica, a indústria de armas, porque vai substituir a arma feita de pedra e madeira pela arma feita de metal, já que o fogo me permite moldar as lanças, não é verdade? As pontas das flechas e coisa e tal. As pedras que já se conseguiu dissolver com maravilhoso invento, o sábio deu o... Vamos lá. As pedras que já se conseguiu dissolver com seu maravilhoso invento, o sábio deu o nome de ferro. Então está falando ali da capacidade de trabalhar com os metais, produzir armas a partir do fogo derretendo os metais. O processo tremendamente complexo, e de fato para a época foi, pouquíssimas comunidades conseguiram chegar nesse nível, e depois o conhecimento se espalha, evidentemente por aprendizagem, né? Mas o início realmente foi muito complexo, requer o uso de um pau roçado em outro pau, de tal maneira que depois de algumas horas produz fumaça e outras tantas horas depois fogo. Então, ali aquele processo de bater uma madeira na outra, esfregar, produzir calor na palha seca e produzir o fogo, né? Círculos militares estão interessados desde já no uso de aproveitamento do fogo na fabricação de armas tão potentes que, de uma vez por todas, eliminem o perigo de novas guerras. PS, o primeiro crítico da nova descoberta, ou os primeiros críticos da nova descoberta afirmam, porém, que ela tende a poluir todo o ar, tornando impossível a vida na Terra. Então a brincadeira aqui é a seguinte, é colocar o fogo não como aquele que auxiliou o homem a sobreviver espantando os animais perigosos, preparando melhor a sua alimentação, iluminando, aquecendo no inverno, mas o fogo como instrumento, energia para mover uma indústria de armas, com lanças, flechas, machados, escudos, etc. E aqui, a provocação do Milor é a seguinte, você já está percebendo aí, a provocação é a seguinte, pode-se usar o fogo para o benefício, mas ele está na imprensa destacando o uso do fogo para a morte, para a fabricação de armas, ou seja, o uso negativo dessa descoberta, né? Que o argumento seria, quanto mais armas eu produzo com maior potência, menor a chance de uma guerra. Então o argumento do poderio bélico ou o argumento da paz conseguida pelo medo, muito em voga durante períodos de guerra mesmo, né? E aí, então, também termina com uma questão ecológica, colocando que vai poluir o ar e vai tornar impossível a vida na Terra, essa produção altíssima de armamentos da indústria bélica. Tá aí a brincadeira do Milor, tá aí ele colocando essas questões na tela para a gente refletir. E a partir daí, qual é a pergunta? Qual é a questão? Nós já sabemos que é um texto de humor, que o texto coloca os aspectos negativos da descoberta do fogo, né, trabalhando com a morte, com a indústria bélica e com a poluição, não coloca os elementos positivos da descoberta do fogo, os que eu já mencionei para você, aquecimento, preparação melhor dos alimentos, capacidade de espantar animais perigosos, predadores do ser humano, enfim, a iluminação, né? Não são esses elementos destacados, mas o poder de transformar o metal em armas, de moldar o metal e de conseguir a paz pelo medo de um grande poder de armas, né? Muito bem, o que nos é pedido enquanto atividade? Olha lá. Quais as vantagens da mais nova invenção dos Cro-Magnon, conforme a notícia e os seus conhecimentos sobre o assunto? Muito bem. Aqui já não está pedindo somente o que está no texto, pede também seus conhecimentos. Quais foram as vantagens da invenção do Cro-Magnon, do fogo, né? Conforme a notícia, tá? Mas também conforme os seus conhecimentos a respeito. Então aqui você vai colocar ali, né? Na notícia você já sabe, o domínio do fogo leva ao domínio do metal, o domínio do metal à indústria bélica, a produção de armas, um número grande de produção de armas, causando medo e produzindo a paz pelo medo. É o que está lá no texto. E o que mais você colocaria como descoberta do fogo, né? O que ele produziria? No final do texto aparece um posicionamento de alguns críticos da descoberta do fogo, prevendo uma catástrofe futura, a poluição do ar, como consequência do seu mau uso. Na sua opinião, o que poderia ser causa dessa catástrofe? Bom, o texto fala da poluição.
Nós sabemos que do fogo, né, vem a indústria, depois da indústria vem as grandes chaminés da Revolução Industrial, o aquecimento global, nós estamos vivendo isso hoje em dia. Parece que a relação fogo, tecnologia, poluição é que está sendo destacada ali em duas linhas, né? Então, na sua opinião, o que poderia ser a causa dessa catástrofe? Ali estão os elementos colocados, né? Poluição, desmatamento, produção insustentável, né? Utilização de recursos naturais em larga escala. Então, com esses elementos, você produz a tua resposta ali. Tenho certeza que você vai produzir bem essas duas respostas. Vamos ver mais ou menos uma sugestão de resposta, porque é claro que a resposta é sua, mas não é qualquer resposta que pode ser dada. Veja, na alternativa A, está pedindo para você ter uma fidelidade à notícia e aos seus conhecimentos. Então, embora você possa escrever e deva escrever com suas palavras, tem que ter lógica, tem que ter coerência, tem que ter fundamento, né? A B, no final do texto, está colocando ali uma questão de ordem ecológica e pede a sua opinião. Sua opinião é sua, porém tem que ter citação com relação à ecologia, tem que ter lógica, coerência do mesmo jeito. Certo, meu querido e minha querida? Vamos ver como é que a gente pode dar uma sugestãozinha aqui, tá bom? Quais vantagens da mais nova invenção do Camonhão, conforme notícia e os seus conhecimentos? Sugestão: preparar os alimentos, aquecer os ambientes, defender-se dos animais, produzir artefatos de metal. Posteriormente, o fogo foi importante para a socialização e por muitos povos era considerado sagrado. Bacana essa resposta, esses elementos. Você caminhou por aí também? Legal. Vamos ali para B. No final do texto aparece o posicionamento de alguns críticos da descoberta do fogo, prevendo uma catástrofe futura, poluição do ar, como consequência do seu mau uso. Na sua opinião, o que poderia ser a causa dessa catástrofe? É pessoal, mas a gente espera que vocês concluam que a invenção mencionada aí pelos críticos é capaz de poluir o ar, impossibilitando a vida na Terra, que é o uso bélico do fogo. É uma crítica óbvia ali à indústria das armas, à indústria bélica. Mas você poderia também responder com a produção em larga escala de qualquer produto industrial que use muitos recursos do meio ambiente e que traga poluição. É com você. Mas veja que bacana, usando a imaginação, fizemos uma reflexão sobre indústria bélica, produção de armas, paz pelo medo, né? Poluição, sustentabilidade. Uma atividade bacana. Espero que você tenha feito aí de maneira bastante séria e de modo a aprender cada vez mais. E lembre-se, usar a imaginação e a criatividade é muito válido em filosofia, tá certo? Eu me despeço por aqui, desejo a vocês um excelente momento filosófico e que a gente possa voltar em breve para filosofarmos juntos. Grande abraço do professor Merlin. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.